Hoje com o pastor Joseph Prince. Feliz dia da ressurreição. É hoje. Amém, igreja, dê a ele a glória. Aleluia. Nós celebramos, no dia de hoje, o maior dos eventos de toda a história. A ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Sim. 2000 anos atrás, neste dia, Jesus ressuscitou dos mortos. Celebramos Sexta-feira da Paixão 2 dias atrás porque Ele foi crucificado na cruz. Mas aquele mesmo que foi crucificado na cruz venceu a morte, a sepultura e o inferno. E ressuscitou dos mortos. Você sabia que esse não era o plano de Deus? No plano original para a humanidade, quando Ele decidiu criar o homem, à sua imagem, não era o plano de Deus para o homem morrer. A morte é estrangeira à natureza de Deus. Mas Ele disse, a alma que pecar morrerá. Se alguma coisa sai totalmente fora da harmonia do universo, tem que acabar, não pode ficar neste universo, porque quando Deus fez o homem, Deus o amou. Mas Deus deu uma coisa para o homem que foi livre-arbítrio. Deus deu para você e eu livre-arbítrio. Ele nos deu o livre-arbítrio. E por falar nesse direito, não quer dizer que você é livre para escolher os resultados, você é livre para escolher o que faz. Isso sim. Amém? Se eu golpear a minha mão bem forte, eu posso escolher fazer isso, mas não posso escolher não sentir dor. Isso não podemos escolher o resultado que vem de acordo com a escolha. E Deus disse, a alma que pecar morrerá. Mas Deus não quer que ninguém morra. O plano de Deus não era que o homem envelhecesse, ter enfermidades e doenças e finalmente morrer. Não era o plano de Deus. De fato, Deus odeia a morte. Deus chama a morte na Bíblia de inimigo. O versículo mais curto da Bíblia é, Jesus chorou. E chorou na sepultura de Lázaro, onde Lázaro foi enterrado. Foi ali que Jesus chorou, porque ele sabia que esse não era o plano de Deus. O plano do seu Pai para a humanidade não era que o homem morresse. Mas o homem pecou contra Deus. O homem escolheu pecar contra Deus. O homem pecou contra Deus e como resultado, o pecado aconteceu. Doenças vieram, enfermidades vieram, a depressão chegou, envelhecimento aconteceu e finalmente a morte. Mas não era o plano de Deus. Amém? Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Todos nós pecamos, como ovelhas, todos nós nos desviamos, nos tornamos cada um para o seu próprio caminho. Mas Deus ama o homem. E na mesma proporção que Deus ama o homem, Ele odeia o pecado. Vamos dizer que você ama uma pessoa muito e essa pessoa tem câncer. Você amaria o câncer? Claro que não. Quanto você odiaria o câncer? O tanto quanto você ama aquela pessoa. Quanto mais amar a pessoa, mais vai odiar o câncer. Mas o câncer está na pessoa. A pessoa que você ama. E você sabe diferenciar os dois. Você odeia o câncer naquela pessoa porque ele está destruindo tudo que é amável, tudo que é bonito, tudo que é saudável, tudo que é excelente também, tudo que é de bonito naquela pessoa amada. E você odeia o câncer porque está destruindo isso. Bem, na proporção que ama a pessoa, nessa proporção vai odiar o câncer. A mesma coisa com Deus. Deus odeia o pecado, mas Deus ama o homem. Amém? Como conciliar isso? O fato de que Deus tem que julgar o pecado, mas Deus ama o homem. Nunca, nos mais lindos sonhos de alguém poderia elaborar o plano da cruz. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ninguém poderia imaginar este plano onde Deus seria justo em fazer o homem justo. Mas foi o que Deus fez, enviou o seu Filho. E a Bíblia diz que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. A Bíblia não diz, vá limpar a sua vida, comece um novo capítulo, faça o bem então, eu vou te aceitar. Não. Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Agora quero que você se assente e assista o propósito para o qual Jesus veio. Vou te mostrar algo que aconteceu no mundo espiritual, que a Bíblia diz que aconteceu,
na cruz, quando Jesus foi pendurado ali, por mim e você, Jesus não tinha pecado próprio para morrer. Ele não tinha nenhum pecado próprio. Certo, ele estava ali na cruz e foi o único homem perfeito que andou na terra. A Bíblia diz que nele não havia pecado, não cometeu pecado, não conheceu o pecado. Mas ele se tornou pecado na cruz por nós. Por quê? Bem, olha bem isso. Foi castigado pelas nossas culpas, a Bíblia diz, e ressuscitou para a nossa justificação. Olha, a cruz mudou tudo, igreja. Antes disso, o homem estava sob a lei. Sob a lei quer dizer sob a exigência de Deus. Olha, Deus teve então que mostrar ao homem seu pecado antes do homem ser resgatado. Quantos sabem que, se Deus não tivesse feito isso, não havia necessidade para um Salvador? Certo? Muitas pessoas pensam assim, tudo bem, eu não sou um pecador. Não sou tão ruim como aquele terrorista ali, aquele homicida lá. Mas o fato é este, quando Deus olha o seu coração, ele vê o pecado. Todos nós temos pecado. O pecado às vezes não se manifesta de forma exterior, do lado de fora, mas Deus vê o pecado no coração. Ter no coração é como se tivesse feito. Ok, é assim que Deus pensa. Então Deus deu ao homem a lei ou os 10 mandamentos, que nos fala, não cometerás adultério. E olha, o homem sempre tem pensamentos lascivos, intenções de luxúria no coração. Não está praticando aquilo, mas está no coração. Então, é por isso que a lei revela quem somos. A lei diz, não cobiçarás aquilo que é do seu próximo. Você não deve cobiçar aquilo que pertence ao amigo, mas desejamos. Temos inveja, ciúme. Amém? Deus diz, amarás, e a natureza do homem é somente odiar. Então, a lei mostra para o homem como alguém que vê no espelho a sua própria face. O espelho não é algo que está pretendendo mostrar para você, ou como num filme está mostrando somente uma figura. O espelho reflete a verdade. E se olhar no espelho, o espelho falar feio, não pode culpar o espelho. Amém? O espelho é preciso, a lei só revela quem somos, é como a linha que é usada para mostrar como está torta ou se a estrada está torta ou se está também nivelada. É como a linha, a lei é como aquela linha, não tem nada errado com a lei é perfeita, ela é santa, mas pela lei não vem o conhecimento da justiça, mas sim o conhecimento do pecado. Quando o homem se coloca sob a lei, isto revela seus pecados. Já tinha pecado antes da lei, mas achava que não era um pecador até a lei mostra para ele, se ele desejou algo no seu coração, já quebrou os 10 mandamentos. E a Bíblia diz, se quebrar um, quebra todos. É o padrão de Deus. Amém? Já odiou alguém no coração? Amém? Então todos nós temos pecado, a Bíblia diz. Pode dizer amém? Todos nós, como ovelhas, nos desgarramos, cada um foi para o seu próprio caminho. A Bíblia diz que todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Mas a boa notícia é essa. Deus enviou o seu Filho, porque todos nós pecamos. Não importa o tipo de pecado, ok? Pecado é pecado. Você não pode ir para uma funerária e ver ali um caixão muito bonito com linhas bem finas de ouro, e lá dentro tem um corpo com um terno de mais de $1.000, sabe, está ali, deitado ali, usando aquelas roupas caras, e tem um outro ali que é muito pobre, com aquela caixa de madeira que é feia, com um corpo lá dentro, sem camisa, porque era um mendigo. Não pode dizer que ele está mais morto. Não, os dois estão mortos. Amém? Todos nós estamos mortos. Jesus não veio fazer pessoas ruins boas. Ele veio fazer com que os mortos vivam. Estávamos mortos nos nossos pecados e transgressões, e Deus nos amou e enviou a Jesus para morrer por nós. Jesus carregou os nossos pecados, ele que não cometeu o pecado, nem o conheceu. E nele não havia pecado e se tornou pecado na cruz. E eu vou falar sobre a figura do Antigo Testamento, mas voltamos aqui, porque sob a lei, Deus tinha que punir o pecado. Amém? Deus disse, visitarei os pecados até a 3ª e 4ª gerações. Mas sob a graça, pelo que Jesus fez, Deus disse, nunca mais lembrarei dos seus pecados. Dos seus pecados não me lembrarei mais. Amém? Sob a lei, Deus exige justiça dos homens. Não deverás, não deverás. Mas sob a graça, Deus dá a justiça ao homem como um dom. Por causa do que Jesus fez. Amém? E Deus é justo em deixar que o homem pecador venha até a sua presença, sim, por causa do que Jesus fez. Alguém pagou por isso, tomou o seu lugar e pagou o seu preço. Ele se tornou o que a Bíblia diz,
Diga isso após mim. Fiança. Fiança, fiança. F-I-A-N-C cedilha A. Ele se tornou nossa fiança. Por isso, Vines, que foi um homem bem conhecido por ser um expositor do grego, um erudito, e ele diz que essa palavra fiança na Bíblia tem, na verdade, a ideia de resgate. Quando pagamos o resgate, mas não a pessoa pagando, mas o resgate mesmo. Jesus se tornou o próprio resgate. Ele se tornou a garantia pessoal para todos aqueles que deviam a Deus. Todos que são culpados. Ele se tornou a nossa garantia pelas nossas dívidas. Então, na cruz, aquele que não conheceu o pecado se tornou pecado, tomou nosso lugar. E ele foi punido por Deus. Deus planejou isso, esse Deus de amor. Este Deus cheio de sabedoria. Este Deus que nos ama tanto. Ele planejou assim para que Jesus, quando carregasse os nossos pecados, Deus puniria e derramaria toda a sua ira e punição pelos pecados para que os nossos pecados fossem julgados. Para que hoje Deus possa dizer: seus pecados foram julgados e deles não me lembrarei mais. Sob a lei, Deus disse: eu vou julgar os seus pecados, mas sob a graça, Deus diz: deles não me lembrarei mais. Deus mudou? Não, ele continua o mesmo, como um juiz. Em pessoa pode ser uma pessoa carinhosa, mas assentado no fórum onde ele julga as causas, ele é um juiz. Mas este Deus, que é um Deus de amor, foi capaz de dar lugar ao seu coração de amor, aleluia. Por isso, quando Jesus morreu na cruz, Deus rasgou o véu de cima para baixo, como dizendo: sejam bem-vindos a mim. Seja bem-vindo à casa, filho. Vinde a mim, amém? O mesmo sangue que Jesus derramou na cruz, que foi derramado na cruz, o mesmo sangue que fez o véu ser rasgado, removeu seus pecados, para poder ir à sua presença. Amém. E isso foi um ato jurídico. Agora Deus é justo em te fazer justo. Se você crê em Cristo e Deus te punir hoje pelos seus pecados, Deus seria injusto. Seria uma falta de justiça para Deus punir o mesmo pecado duas vezes. É a lei da dupla punição. O mesmo pecado, o mesmo crime, não pode ser julgado duas vezes. Uma vez no corpo da minha fiança, depois na minha própria vida, no meu corpo. Quantos se alegram com o que Jesus fez? Essa é a razão por que ele enviou o seu filho. Sob a lei, havia uma figura para o pecado, é chamado lepra. E a lepra, a Bíblia diz assim em Números 5, e falou o Senhor a Moisés, dizendo: ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial a todo leproso. Era algo terrível ser leproso no Antigo Testamento. E sabia que eles viviam fora do arraial, não podiam entrar para não contaminar as pessoas. As pessoas da sua família não podiam chegar perto dele. Sua comida era deixada perto de um rio ou correnteza, ou debaixo de uma árvore, e ele tinha que providenciar para si comida fora do arraial. É a vida de um leproso, é a figura do pecado. Todo homem pecou. Alguns têm muita lepra no seu corpo, outros têm menos. Alguns têm mancha aqui e acolá, mas ainda é lepra. Todos pecaram. E a figura da lepra na Bíblia é assim: tinha que lançar fora do arraial. Agora, perceba que os leprosos eram colocados fora do arraial, e todo que padecesse de fluxo, e todos que entrassem em contato com o morto. Essas três categorias estão no Antigo Testamento, sob a lei. Graças a Deus não estamos sob a lei. Depois da cruz estamos sob a graça. Sabe o que Jesus fez? Ele veio cheio de graça e verdade para esses três grupos. Olha o que ele fez para o leproso. Ele limpou o leproso. A mulher com fluxo de sangue, ela tinha uma hemorragia por 12 anos, a Bíblia nos diz. Ela foi por trás de Jesus e tocou a orla da sua veste, até a orla da veste de Jesus, com um pequeno toque, fez com que ela recebesse a sua plenitude. Ela foi curada da hemorragia. Jesus limpou o leproso. Ele parou a hemorragia. Quem entrasse em contato com o morto era lançado fora do arraial. Sabe o que Jesus fez? Ele o ressuscitou. Ressuscitou a filha de Jairo. Ressuscitou a Lázaro dos mortos. Aleluia! A graça veio com a resposta. O que a lei não podia fazer pelo homem, a graça fez. E muito mais. Aleluia! Amém? Quero te mostrar